Hoje eu quero mostrar uma raridade aqui para vocês. Toyota Bandeirante 3.8 diesel, motor Mercedes 1978. Um carro raríssimo, em perfeito estado de conservação, e já adianto para você, não está à venda. O dono do carro trouxe aqui na concessionária para que eu pudesse produzir esse conteúdo para vocês. Essa aqui é uma raridade, 1978. Anteriormente do Bandeirante, a Toyota no Japão produzia carro para a Segunda Guerra Mundial. Então, carros que foram feitos praticamente um tanque de guerra. Logo depois da Guerra Mundial, a Toyota começou a fazer veículos similares e logo depois ela criou o Toyota Bandeirante. Ela iniciou a sua fábrica fora do Japão, a primeira delas aqui no Brasil, em 1958. Antes disso já tinha um modelo aqui no Brasil, mas era trazido de forma do exterior, do Japão, por importação. E em 1958 ela começou a ser produzida aqui no Brasil. Muitos de vocês brasileiros têm uma bela história para falar desse carro, que é um tanque de guerra, que eu quero mostrar todos os detalhes para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse clássico Toyota aqui pela frente do modelo. Nós temos aqui indicador de seta em cima do paralamas, como vocês podem ver, todo quadradão, para a época, vale a pena. Farol todo arredondado, que é halógeno também, assim como o indicador de seta. Mais abaixo nós temos aqui o imponente para-choque, todo em aço, já interligado junto com o chassi. E aqui nós temos as molas aqui da parte do sistema de suspensão, que é com feixes de mola. Realmente um trator, um tanque de guerra que é utilizado aí até hoje em muitas trilhas pelo Brasil. Aqui nós temos o logo da Toyota, todo uma parte cromada, e as aberturas da grade aqui, toda essa abertura maior aqui à frente, que realmente fica bem destacado. Os vincos na parte do capô vem até a frente com esse detalhe aqui mais ressaltado, e a parte aqui na lateral também com as aberturas de ar com uma inscrição Bandeirante para fazer a abertura aqui do capô, puxando aqui na lateral. E agora eu quero mostrar todos os detalhes do motor do Toyota Bandeirante. A sua motorização é 3.8 litro a diesel com 95 cavalos, que em 1973 a Toyota do Brasil começou a comercializar um motor Mercedes OM314 em seus modelos. Para vocês verem aqui, ó, tampa do combustível, a tampa do óleo, aliás, com o logo aqui da Mercedes, e no bloco do motor também. Nessa época, em 1978, o ano do carro, ela também recebeu a caixa de 4x4 com duas opções de marcha, a reduzida e a roda livre, como muitos conhecem. Se você tem uma história aqui com esse carro, já fez parte da sua vida, deixa aí nos comentários o que você acha desse tanque de guerra, porque realmente era muito fácil de se manter um Toyota Bandeirante do Brasil. Em 1975, a fila de espera por esse carro era meses, por conta de um motivo. Pelo carro ser a diesel, ele era muito mais eficiente e o seu consumo era muito melhor do que carros a gasolina. Então ele passou a vender 5 vezes mais aqui no Brasil. E olha para vocês verem a parte interessante, ali o chassi com a inscrição Toyota Bandeirante, ano 1978, a inscrição do chassi. Bem diferente do que nós vivemos hoje na nossa realidade. Olha onde era acionada aqui a parte da tração. Você vinha aqui, colocava 4x2 ou 4x4, muito conhece como a tração reduzida e roda livre. Aí você vinha aqui, selecionava e ia lá dentro e acionava a caixa de marcha para ligar o sistema de tração. Bem diferente do que nós vivemos hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota ou clássicos como esse que eu estou mostrando para você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela aqui é em aço, toda a pintura aqui no caso é na cor do veículo. E aqui nós temos
a seleção 4x2, 4x4, reduzido e roda livre. Aí você selecionava, como eu falei anteriormente, ia lá dentro do carro e acionava a parte da tração. Perfil dos pneus 7.50, roda de 16 polegadas em aço. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Toyota Bandeirante, que mede 4,90 m de comprimento. Essa aqui é uma cabine simples e ainda não é a cabine estendida. A altura de solo 23,5 a profundidade de solo. E aqui nós temos o paralama, a inscrição Bandeirante, esses vincos que ficam bem aparentes na parte aqui da lateral. Um detalhe aqui com estribo para que você possa estar subindo no veículo, o retrovisor com esse detalhe em preto fosco, as pinturas aqui tudo em preto, realmente bem nostálgico, voltar no tempo nesse carro, e muitas vezes andei em cima de um carro desses lá na roça. Isso aí é fato e muitos de vocês têm essa história. A parte aqui para poder fazer o abastecimento, uma abertura do tanque de combustível aqui que é na chave, e aí nós temos toda a carroceria aqui em madeira e realmente está impecável esse modelo. A parte aqui da suspensão, como vocês podem ver, com feixe de mola, tanto dianteira como traseira. Aí nós temos paralama tanto na parte traseira, tanto na parte dianteira. E esse daqui é um tanque de guerra, gente. Realmente não tinha essa questão de peso no carro. Aqui se enchia o carro até a mola arcar. Literalmente aí no parte rural, quando se usava esse carro, não tinha essa de capacidade de peso. Realmente era até onde o veículo aguentava. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo, nós temos aqui a carroceria em madeira, mais ou menos 1.700 litros, capacidade de carga pelo fabricante 1 tonelada, mas como eu falei anteriormente, se carregava de tudo até onde o carro aguentava. E eu acredito que você que está vendo esse vídeo já andou muito sentado aqui com essa parte, segurando ou em pé ali em cima, pegando o vento no rosto lá na roça, na área rural. Realmente muitos de nós temos história com esse carro. Deixa aí nos comentários a sua história com esse carro, qual o ano que você já teve e qual parte que ele fez da sua vida. O detalhe aqui, ó, do chassi todo em aço, para-choque aqui atrás, parte com a iluminação aqui da seta, luz de freio e ré, que na verdade você tinha que apertar um botão lá em 78, quando você engatava a ré, não aparecia aqui não, você tinha que apertar o botão para aparecer a ré. Então realmente esse carro é um ícone, é um clássico realmente. A ponteira com a saída de escapamento aqui, lembrando que ela é a diesel, olha a parte da tração dos pneus aqui, como ela era bem avantajado para a época, e realmente era um carro para lida, para o bruto, para o dia a dia, e realmente era um diferencial para o modelo nessa época. Agora eu quero mostrar para vocês os detalhes lá na cabine simples do modelo. Aqui nós temos o entre-eixo com 2,95 m, o local onde a gente se colocava a bateria. O detalhe aqui para fazer a abertura da porta é com plástico rígido, bem simples mesmo. Nós temos o estribo para estar subindo no carro, todo esse detalhe aqui com a imitação em couro sintético para abrir os vidros na manivela, puxador para abrir aqui a porta e a trava da porta. Também não tinha ar-condicionado, tá, gente? Ar-condicionado aqui, para quem é da época e lembra, a gente puxava essa parte, virava aqui para que o ar entrasse e ficasse um pouquinho mais fresco para quem estava aqui na cabine. Olha, realmente é um clássico. Aqui nessa parte do puxador, nós vemos que ele é com plástico aqui, bem macio ainda na época. E aí nós vemos aqui, ó, parte do cinto de segurança que você pode estar utilizando aqui, parte para quem vinha aqui, que cabia 3 pessoas aqui, tá, gente? Para vocês que não é da época, a gente vinha com a terceira pessoa aqui com um cinto abdominal e outro cinto ali no canto. Todo o revestimento do banco aqui em couro, toda essa parte em aço, realmente um carro bem simples para lida, para o dia a dia. Parte do assoalho aqui, ó, todo revestido, como vocês podem ver, realmente é um clássico. Eu tenho mais de 1,80 m, vamos entrar no carro aqui, acredito que vai ficar bem apertado para mim entrar aqui. Olha, para vocês verem a questão do espaço aqui do carro. Realmente é um carro bem simples para a época, um tanque de guerra. Vamos dar partida aqui no carro para vocês escutarem o motorzão a diesel do Bandeirante. Realmente é um clássico. Temos aqui indicador de seta para cima ou para baixo, para o lado direito e esquerdo, e ele acende a iluminação aqui para mostrar que está ligado a seta ali, e também um indicador aqui na parte do painel. Realmente é um clássico que eu estou entrando aqui hoje, revivendo uma parte da minha história. Nós temos aqui parte para poder estar ligando o alerta aqui do carro,
A parte da caixa de marcha aqui são com 4 velocidades, incluindo a ré. E aqui nós temos o seletor da tração, que é integral. No caso, a parte aqui da tração, que é 4x2 ou 4x4, reduzida ou roda livre. Aqui para poder estar ligando os faróis. Esse daqui é conhecido como estrangulador. Para você desligar o carro, você aperta aqui. E para dar partida, você dá da forma como está aqui para vocês, que eu estou mostrando. Aqui o regulador da marcha lenta, você coloca para o lado esquerdo para ficar mais lenta. E aqui para o lado direito, ela vai ficar um giro mais alto. Como vocês podem ver, o motorzão a diesel vai vibrando tudo aqui no interior. Mas era um carro que realmente era muito utilizado para a época. Realmente é um clássico esse veículo. Aqui nós temos aqui a alça para quem está aqui de passageiro, porta-luvas, um bom espaço para você estar utilizando ali também no interior. Parte do teto aqui, como vocês podem ver, é cinza, com todo esse revestimento. Quebra-sol aqui, ó, bem simplão de tudo, sem espelho, sem iluminação no teto. Aqui é simples de tudo o carro. Para ligar o farol alto e baixo no pé aqui, ó, para poder acionar o farol alto e baixo, realmente é um clássico nostálgico. A parte do painel aqui todo cinza, velocímetro, tá marcando aqui 71 mil quilômetros, nível de óleo, combustível. Aqui nós temos a parte mostrando a temperatura do motor e voltagem da bateria. Aqui nós temos os indicadores do farol alto e baixo, também bateria e 4x4. Realmente é um clássico. Não tinha nada dessa de direção hidráulica não, tá? Aqui era no queixo duro, no pesado, para poder estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui desse clássico Toyota. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, se fez parte da tua vida, coloca aí nos comentários para que a gente possa saber. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal